E como o objetivo do curso é ser 100% prático, eu criei aqui um exemplo para essa aula, um cadastro de livros, que a gente vai imaginar a seguinte situação, que a gente está criando um cadastro para uma empresa, para uma livraria, para uma empresa de venda de livros. E aí, eu fiz aqui uma tela de exemplo que a gente vai começar a entender o processo de criação de interfaces gráficas. Interface gráfica é nada mais que uma tela, tá? Então a gente vai começar a entender mais a fundo o processo de criação de telas, de criação de interfaces gráficas. Então vamos lá, vou abrir o meu Delphi, fechar o exemplo. Ok, então com o Delphi aberto, eu vou criar um novo projeto para esse exemplo dessa aula. File, New, Windows VCL. Projeto criado. Agora a gente vai começar a personalizar os aspectos desse form, dessa tela, para o nosso exemplo. Vamos lá, vamos começar o processo de personalizar essa tela para o nosso exemplo. Aqui eu posso alterar o tamanho do form, né? O form é a nossa tela. E vamos começar mudando aqui o título dessa tela. O título da tela sempre na propriedade Caption. Então, vamos digitar lá em cima cadastro de livros, colar o título cadastro de livros e vamos começar a inserir os componentes, está aqui meu exemplo aberto ainda, os componentes nessa interface, ou seja, nessa tela. Vamos começar aqui ó, por esse primeiro componente que é um label. Então vamos lá. E todos os componentes a gente encontra aqui na paleta de componentes. A gente vai encontrar esses componentes principais desse exemplo. Todos esses componentes aqui, eles vão estar presentes na paleta Standard, que é a paleta onde a gente encontra os componentes principais, ou seja, os componentes mais comuns utilizados na criação de telas. Então, vamos começar pelo label, aqui ó, The Label, clica e arrasta para a tela. E vamos alterar o caption. Cadastro de livros. Ok. Se vocês perceberem, no nosso exemplo, a label do cadastro de livros aqui, do título da tela, está com a fonte maior, negrito, enfim, está um aspecto diferente da nossa aqui. Onde é que a gente faz para alterar o visual da letra de uma label? Então, com ela selecionada, vamos procurar a propriedade fonte. Na propriedade fonte, você tem ó, uma setinha ao lado da propriedade, perceba isso. E ao clicar nessa seta, ele abre sub-opções dessa propriedade fonte. Então você tem aqui quais são os itens principais. O tamanho, tá? Você pode colocar aqui um tamanho. A cor do texto. A cor do texto, nesse caso, ele tem opções pré-definidas de cores aqui. Tá? Você pode escolher uma cor qualquer, ou você poderia, se você não quiser escolher uma cor padrão dessas aqui, você poderia simplesmente dar 2 cliques aqui nessa área, nessa caixinha, 2 cliques, e ele abre uma paleta personalizada, onde você pode, aqui, clicando nesse botão, criar a sua própria cor de acordo com os seus critérios. Escolheu a cor, clareia ou escurece, clica em OK. E ele coloca lá a cor que você escolheu. Mas eu vou deixar por enquanto a cor preta nessa letra. OK. Outra opção aqui, ó, se você perceber, ele tem a opção Style dentro de fonte ainda, né? Se clicar na setinha, ele tem essas 4 opções, que são o quê? Negrito, você marcando essa opção ele fica negrito, itálico, sublinhado e o texto riscado. Tá? Então, é só marcar ou desmarcar essas opções e ele muda o estilo da letra. Você tem outro caminho para fazer isso também. Ao invés de vir aqui em fonte e abrir e escolher as propriedades, você poderia, na própria propriedade fonte, clicar aqui nessa reticência, nesses 3 pontinhos. E ele abre essa tela onde você pode escolher o estilo da letra que você quer. Vou permanecer na fonte padrão.
O estilo negrito, itálico, sublinhado aqui, negrito, itálico, o riscado e o sublinhado aqui embaixo. E o tamanho também dessa letra, você pode escolher aqui do lado. E a cor, aqui você só vai ter acesso a cores pré-definidas. Se você quiser personalizar a cor, você tem que ir lá na opção padrão aqui de fonte mesmo. Então, dá OK e está lá personalizado a letra está lá personalizado o título da nossa tela. Então, tudo se resume aqui na propriedade fonte, ok? Ou clicando e vindo aqui nas propriedades, ou simplesmente clicando aqui na reticências da propriedade fonte e tendo acesso à janela. Ok, vamos lá. Próximo passo é o nosso mais uma label aqui e uma caixa de texto. Então vamos lá. Colocar uma label e uma caixa de texto, é o componente edit. Aqui do lado, pegue e arrasta. Label. Vamos personalizar aqui. Label, vamos colocar no caption, na propriedade caption, título do livro. Okay? E a gente vai colocar, para ficar igual aqui na tela, uma letra um pouco maior e com a opção negrito ativada. Então vamos lá. Clica na label, procura a propriedade fonte, tá? Ela pode estar fechada assim. Propriedade fonte, na opção style tem bold, que significa negrito, e aqui propriedade size, você pode colocar com tamanho 12. 12 está muito, tamanho 10. Ok. Voltando aqui ao exemplo, essa caixinha é um pouco maior e sem nenhum texto dentro dela. Como é que a gente faz isso? Clica na caixa de texto e você pode mudar o tamanho dela puxando por esses pontos aqui ao redor. E o texto? Onde é que eu tiro o texto de dentro dessa caixinha? Clicando na caixa, a gente vai ter a propriedade chamada Text. Aqui embaixo, Text. Você pode clicar e deixar essa propriedade em branco, apagar o texto. Ok, a caixinha ficou com o formato adequado. Vamos agora à próxima opção, autor e outra caixa de texto. Você pode simplesmente pegar uma nova label e arrastar para a tela e reconfigurar as propriedades da fonte, ou se você não quiser ter o trabalho de reconfigurar as propriedades da fonte, você pode clicar nessa label que a gente já configurou e duplicar ela. Como? Ctrl C e aperta Ctrl V para copiar e colar. Tá? Ou com o botão direito, né? É a opção Edit e clicar na opção Copy. E depois aqui Edit, botão direito Edit, na opção Paste. Vamos alterar aqui o Caption novamente, que vai ser para autor. Autor. Ok? Vamos pegar uma Edit e vamos deixar também um tamanho aí mais adequado e tirar o texto da caixinha também. Propriedade Text, deixa vazia. Agora, próximo passo é o gênero. Percebam que aqui o gênero não é mais uma caixa de texto, e sim um componente para listar opções para a gente selecionar. E onde é que a gente encontra esse componente? Deixa eu duplicar logo aqui, Ctrl C, Ctrl V, copiar e colar. Tá aqui. Aqui vai ser o gênero agora, o caption. Gênero. E vamos procurar o componente chamado Combo Box. Esse componente aqui, Combo Box. Clica e arrasta. E ele já tem lá, é tipo uma caixa de texto, né, onde você tem as opções aqui do lado, para escolher opções. Ok, nessa caixa de texto, ela vem com esse texto pré-definido. A gente pode procurar a propriedade text aqui e deixar também ela vazia. Certo? Agora, para inserir as opções dentro dela. Se a gente fizer um teste aqui, vamos tentar executar esse exemplo, mas antes de executar,
faltou um passo muito importante, que é salvar o projeto. Então vamos aproveitar aqui e clicar no botão Save All para salvar o projeto. Vou colocar aqui na minha área de trabalho, criar uma nova pasta para esse projeto, vou chamar de aula livro. Vou entrar dentro dessa pasta e um nome para o arquivo da tela. Veja, Unity 1 é o arquivo da nossa tela principal. Então vamos chamar ela de Unity principal, okay? Que é o arquivo da tela. Salvar. Como é a primeira vez que a gente está salvando o projeto, ele vai pedir o nome para o projeto também, ó, tipo Delphi Project. Seria o nome para o projeto. Vamos chamar de livraria. O nome do nosso projeto vai ser livraria. Salvar e está salvo o projeto inteiro. Beleza. Agora a gente pode executar o nosso exemplo. E você vai ver, ó, que dentro aqui do gênero ele está vazio. Não tem opção nenhuma dentro dessa caixinha. Vou voltar. Como é que a gente faz para adicionar itens a essa lista? Você clica no objeto e você vai procurar a propriedade chamada itens. Nessa propriedade itens, você vai dar um clique na reticências ao lado e ele vai abrir essa caixa onde você pode digitar a lista de itens que ela vai conter. Porém, cada item em uma linha. Por exemplo, romance. O gênero seria romance. Autoajuda. Autobiografia. Autobiografia. Ok. Então aí eu digito todos os itens que eu quiser que apareçam nessa lista, que estejam disponíveis, e é só dar OK. Agora, se a gente fizer um teste e executar, nós já vamos ver que estão disponíveis lá os itens na minha lista. Ok? Vou colocar aqui um pouco menor, assim como o nome do autor também um pouco menor. Vamos voltar ao nosso exemplo aqui. Agora, essa parte de baixo sobre o idioma. Eu vou duplicar essa label, Ctrl C, Ctrl V. Lembrando que eu poderia escolher aqui do lado, na paleta, a label e colocar uma nova. Só que a label ela viria com a fonte padrão. E aqui, duplicando, eu já vou aproveitar a formatação dessa fonte. Tá? Ela já vem negrito, tamanho maior, enfim. Vou excluir essa aqui, clica nela e aperta Delete. Vamos lá, esse aqui vai ser o idioma. Idioma, propriedade caption, idioma. Em seguida, a gente vai buscar o componente chamado Radio Button, que são as opções de escolha única, né? De opção única. Você pode colocar 3 opções. 1, 2, 3 opções. Para você movimentar o objeto na tela, utilizando as teclas do teclado, você pode, se você apertar seta para cima ou para baixo, ele vai selecionar os componentes. Porém, se você segurar a tecla Ctrl e ir apertando as setas, ele vai movendo o objeto na tela. Segura Ctrl e vai movendo o objeto nas setas do teclado. Isso dá uma precisão maior do que você arrastar com o mouse. Então, aqui, organizados os botões. Radio Button é um botão para a opção de uma única escolha. Então vamos lá, colocar aqui um idioma na propriedade Caption, português, em seguida inglês e espanhol. Ok? Então, definimos aí as 3 opções. Só para exemplificar, deixa eu dar um ajuste aqui. Só para exemplificar, eu vou executar mais uma vez e você vai perceber que essas opções aqui, ó, esse Radio Button, ele simplesmente, ao marcar uma opção, ele desmarca as demais. Okay?
Agora, vamos fazer esse componente aqui, que se chama checkbox, para dizer se o produto está disponível em estoque ou não. Vamos lá. O componente que a gente vai utilizar aqui é esse chamado checkbox. A gente pode clicar e arrastar aqui para o lado e modificar a propriedade caption dele para modificar o texto. Disponível em estoque. Veja que o texto que eu digitei aqui ficou muito grande e passou do tamanho do componente, de forma que ele cortou aqui a legenda. Eu posso clicar nele e aumentar o tamanho aqui do meu componente. Agora sim. E eu vou colocar também essa fonte em negrito. Então, vou lá procurar a propriedade fonte. Dentro de fonte, né, ela pode estar fechada assim. Dentro de fonte, eu procuro a opção Style, abro o Style e marco a opção Bold. E aí ele coloca em negrito. Vê que ele cortou novamente aqui, porque ficou mais larga as letras. E eu posso aumentar um pouco mais. Ok. Agora vamos fazer um campo aqui, abaixo desse, para o resumo. E esse resumo, a gente vai pegar uma label dessa, vamos duplicar ela, Ctrl C, Ctrl V, arrastar aqui para o lado, e alterar a propriedade Caption. Resumo. Agora a gente vai inserir aqui um componente multilinha. A gente tem aqui exemplos de caixas de texto que são para digitar linha única. Só dá para digitar uma única linha de texto aqui dentro. E aqui a gente precisa de um componente multilinha, que permita a gente digitar mais de uma linha de texto. Esse componente a gente encontra aqui, ó, o chamado de memo. Ok. Então é só ajustar aí o tamanho dele na tela e está feito o nosso componente. Ele vem com esse texto aqui padrão dentro dele. Se a gente clicar e procurar a propriedade text, você vai perceber que não existe a propriedade text nesse componente. Assim como tinha a propriedade text aqui na caixa de texto, ó, propriedade text, que é o texto que vai dentro da caixinha, esse componente memo ele não tem a propriedade text. Por quê? Porque é um componente multilinha. Ele possui várias linhas de texto, né? Várias linhas de texto. Então, ele possui, na verdade, a propriedade lines, que significa linhas, né? E aqui, na reticência dessa propriedade, ele abre a janela onde você poderia editar todas as linhas de texto. Mas a gente quer esse componente vazio, então deixa sem nenhum texto disponível. Ok? E está aí feito o nosso componente memo. Para finalizar, a gente vai inserir aqui, duplicar essa label, vou colocar aqui do lado. Se eu quiser arrastar mais de um componente de uma vez para alinhar aqui, eu posso fazer isso. Clica, arrasta por cima dos componentes, nem é necessário envolver todo o componente. Basta arrastar por cima assim e soltar, ele já seleciona todos e eu posso mover para ficar num alinhamento aqui mais correto. Mover um pouco para baixo. Ok. Agora estão alinhados aqui. E essa opção vamos chamar de canais de vendas. Agora eu vou querer uma opção de múltipla escolha, para que a pessoa possa escolher um ou mais canais de vendas. Então essa opção seria o checkbox. Vamos inserir 3 checkboxes aqui diferentes. Ok? E vamos personalizar o caption dela. Internet, telefone e loja física. Ok, então aqui seriam os nossos canais de venda. Eu vou executar aqui para mostrar a diferença entre esses dois componentes. Ó, aqui eu tenho componente que eu posso selecionar mais de uma opção. E aqui do lado, o Radio Button, que eu só posso selecionar uma única opção.
tá? Então, essa é a diferença fundamental entre o checkbox e o radio button. Multi-escolha e aqui escolha única. E por fim, vamos colocar os botões na tela. Aqui embaixo serão 3 botões. E a gente acha aqui, ó, T-button. Arrasta um botão para cá. Vamos colocar esse caption como cadastrar. Vou aumentar um pouco o tamanho dele. E eu posso duplicar esse botão para reaproveitar já no tamanho certinho. Ctrl C, Ctrl V. E arrasto aqui para o lado. O caption desse próximo vai ser excluir. E vou duplicar mais uma vez, Ctrl C, Ctrl V. Arrastar aqui para o lado. E esse vai ser o botão de pesquisar. Ok. Então, vou salvar aqui o projeto. Está salvo, beleza. E vamos lá executar para ver o exemplo finalizado. Então está aí o nosso exemplo finalizado, tá? Um exemplo de uma interface gráfica simples, utilizando os componentes mais básicos que a gente tem. Correto? Esse aqui, multilinha, caixa de texto multilinha, onde você pode digitar várias linhas de texto. E se passar, ele vai descendo e deixa você digitar mais opções. Aqui o Combo Box. Enfim, está aí o nosso exemplo feito. Essa tela não tem utilidade alguma ainda. A gente não criou nenhum código para que ela possa funcionar de verdade. A gente não integrou essa tela a um banco de dados para a gente salvar informação, enfim. Isso aí mais para frente. Por enquanto, a gente está aprendendo somente a parte de desenhar uma interface gráfica e aprendendo os componentes mais básicos que a gente tem aí para desenhar uma tela. Okay? Então, vocês vão se acostumando com esse tipo de componente e eu sugiro, como atividade, que vocês pesquisem na internet, coloca lá no Google tela de cadastro, sistema de cadastro de clientes, por exemplo, e ele vai aparecer no Google várias imagens de sistemas e aí você tenta replicar a imagem aqui no Delphi. Você tenta recriar essa tela que eu estou mostrando e tenta fazer uma tela personalizada de algum outro cadastro que você possa encontrar na internet ou que você imagine. Se você quiser criar um cadastro de clientes, por exemplo, um cadastro de produtos, enfim, aí fica a seu critério. O importante aqui é você conhecer o nome de cada componente. Caixa de texto é o edit, esse aqui é a nossa label, né? Então, se você for até clicando nos componentes, aqui você vai ver do lado, ó, na estrutura, que temos o nosso form, que é a tela, e abaixo nós temos botões. Se você for selecionando, ele vai marcando aqui na tela quem é o componente selecionado. Checkbox, então você vai vendo quem é cada componente. Combo Box é a nossa lista. Edit são as caixas de texto. Enfim, aqui você tem listado as labels, né? Todas as labels que a gente tem aí na nossa tela. O memo é o multilinha e o radio button. Enfim, você vai... a intenção dessa aula, o objetivo dessa aula é você se habituar com os componentes mais básicos que a gente encontra aqui na paleta de componentes, na aba, especificamente na aba Standard, ok? Especificamente nessa aba, que são os componentes mais básicos de uma interface gráfica. Mais para frente, a gente vai aprendendo novas propriedades. Veja que cada componente desse tem várias e várias propriedades. Com o passar das aulas, a gente vai aprendendo novas propriedades de cada um desses componentes, ok? A gente viu hoje os componentes, as propriedades mais básicas, que seriam a fonte, como modificar a fonte, propriedade caption, enfim, é o básico. Então, na próxima aula, a gente continua criando mais exemplos de telas de interface gráfica. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo e a gente vai superando essas dificuldades. E se você quiser um contato mais direto para tirar dúvidas mais aprofundadas, inclusive através de vídeos ou áudios,
eu sugiro que você entre para o grupo do Telegram. Na descrição do vídeo tem o link para o nosso grupo do Telegram, é onde eu recebo os alunos e a gente pode interagir, trocando ideias, tirando dúvidas, e você pode gravar um vídeo, enviar, eu posso respostar através de vídeo, enfim. É uma interação bem mais dinâmica que aqui nos comentários. E aí no grupo também você terá acesso a conteúdos extras, aulas especiais que eu vou liberar só no grupo do Telegram. Então no grupo você vai ter um tratamento diferenciado. Eu sugiro que você, se não faz parte do grupo ainda, se inscreve lá no grupo do Telegram, que o link está na descrição do vídeo.